e tardio para falar, e tardio para se irar. Olha só. Aqui há uma orientação de Tiago referente à nossa fala, referente a ficar irado, que é a mesma raiva que nós chamamos, estou com raiva, né? Tiago orientando os homens, as pessoas. E o autocontrole. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos atentos, irmãos, à voz de Deus, nós sabemos nos controlar, né? E Deus colocou em mim o espírito dele, e eu percebo isso em mim, que eu só me exame depois, meu irmão. Você acredita? Não, meu irmão, eu não exame, eu não me iro. Depois disso, irmão, eu fico bravo, eu fico em casa bravo querendo brigar, rapaz. E eu agradeço a Deus, sabe? Porque você se irar na hora, irmão, da conclusão. Não é verdade isso? Se aconteceu isso com você, você chega em casa e diz assim, rapaz, me deu vontade de descer a mão, não é? Porque ele falou aquela bobagem para mim. Deus não deixa. Deus coloca o autocontrole na nossa alma, na nossa vida. Porque nós somos salvos. Louvado seja Deus. Então, ouvir. Então, Tiago falou isso. Ser tardio para se irar também. Mas o crente se ira. Se ira. Mas se irai-vos e não erreis. Ou seja, pequeis. Que pecar é errar. Oh, aleluia! Lucas, capítulo de número 11 também fala de ouvir. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aleluia! Quem é atento para ouvir a voz de Deus, como diz Deuteronômio, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidar em guardar os seus mandamentos. Qual é os mandamentos de Deus? É as palavras que Jesus falou. O mandamento é esse. E a Bíblia diz que o mandamento é bom. Glória a Deus, aleluia. Olha aí. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Glória a Deus. E o resto do texto diz assim, será como o homem que fundamentou a sua casa na rocha. Vem os vendavais, vem as tempestades. Ele não cai. Não cai, porque ele está guardando a palavra de Deus. Glória seja Deus. Então esse que guarda a palavra de Deus, ele tem vida. E vida com abundância. Eu ainda não vi uma pessoa, irmão, que guarda, que quando ouve a palavra de Deus, que dá ouvido, ele não ser feliz. O pastor lá no Nordeste dizia assim, lá no Maranhão, dizia assim, o crente, e vocês são testemunhas disso, ele pode passar da hora de comer, mas fome ele não passa. É verdade ou não é isso? Ele pode passar da hora de comer, mas fome ele não passa. Porque Deus sustenta, porque ele ouve, ele dá ouvido à voz de Deus, a palavra de Deus. Ouvir. Eu estou aqui focado em pouco de ouvir. Porque quem ouve as palavras certas é feliz. Aleluia. Jeremias 33:3 também. É uma oração de compreensão. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando o homem clama a Deus, ele vai ouvir a voz de Deus falando. Oh, aleluia! Espiritualmente falando, na sua alma. Ele vai entender, ele vai se lembrar que Jesus morreu por ele, que ele é salvo. Louvado seja Deus e para sempre seja louvado. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Glória a cuidar e Deus! guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena. Louvado seja Deus.
Tiago 1, 22. E seres cumpridores da palavra, e não somente, olha só, ouvinte. Aqui Tiago juntou as duas palavras. Ele falou para você ser cumpridor e ouvinte. É verdade. Como é ser cumpridor da palavra? É você ver a coisa que não é do agrado de Deus e você entender, não, a palavra de Deus eu ouvi que ela fala assim, 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 assado para mim. Eu não posso fazer isso. Eu sou um praticante dessa palavra. Eu sou um cumpridor. E esse cumpridor, ele não é somente um ouvinte agora, né? Porque muitas das vezes você é um ouvinte, mas você não é um cumpridor. Eu falei isso hoje eu liguei, morreu um conhecido meu, um irmão músico lá na igreja onde eu nasci. Eu liguei para minha mulher para saber, ela tinha mandado a foto, eu liguei para meu irmão lá no Nordeste, não atendeu. Eu disse, eu vou ligar aqui para esse colega meu, que nem crente é, nem parente. Quando eu liguei, o cara já foi atendendo. Você já imaginou? Às vezes que você pensa que vai atender, nunca não atende. Entendeu? E eu falei uma palavra para ele assim. Não sei o que ele falou lá, eu disse que muitas das vezes, irmão, a gente é um bom orador, mas não vigia. Né? Às vezes nós oramos porque nós é toco aos olhos naturais. Mas não vigia. Eu disse para ele, né? Então, a gente teria até essa digamos assim, até aqueles caras lá que participam do grupo dos franciscanos, mas ele é um cara atencioso. Ninguém na família atendeu, só ele. Eu disse, Deus, tu é grande mesmo, porque Deus faz, irmão. A Bíblia nos ensina que Ele faz nós ter paz até com nossos inimigos. Mas sim. Então Moisés disse ao povo: se atentamente ouvires a voz de Deus, do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí nós perguntamos assim, Senhor, eu pedi tanto, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero isso e aquilo, e não acontece. Mas porque não está no tempo de Deus. Eu sou testemunha viva, que quando eu vim para cá, antes de eu vir para cá, uma irmã, rapaz, ela orou lá na minha casa, uma missionária, e ela profetizou, o irmão Moisés, uma casa para mim. Só que ela não disse onde era. Ela disse, Deus está mostrando uma casa na cidade. Eu disse, mas como é dinheiro para comprar alguém? Ela disse, pois é, irmão, eu não sei, Deus me mostrou aqui, irmão. Você tem uma casa. E eu disse, pois eu recebo essa palavra. Aí eu vim para cá, a mulher me nós íamos voltar para o Amazonas, mas não, mas eu vou. Meu irmão já morava aqui. O que é ouvir a voz de Deus? Deus falou na boca da mulher. Quando eu cheguei lá, ou seja, aqui, passei 2 meses, ficou, chegamos em 2013, passamos em 2014. Quando foi em dezembro de 2015, eu vendi uma casa que eu tinha lá, bem vendida, e a minha mãe dizia, meu filho, só quer dar 10 mil, Senhor, né? Eu disse, pois repreende o diabo. Eu falei assim, você acredita? Isso não é de Deus não, irmão. Uma casa com um terreno com 80 metros de fundo, com mais de 20 de frente, uma casa, sempre salvaria 10. Isso não é de Deus não, minha mãe. Nós fizemos uma campanha com Moisés, por isso que campanha é importante. Não é que critica a campanha na igreja, mas a campanha é importante. É verdade. Isso é um ato de fé que os irmãos usam na congregação. E nós estamos falando, não é para fazer uma campanha, mas uma carta para Deus. Nós pegamos aquele texto de Ezequias, quando ele levou a carta que o rei Senaqueribe enviou, ameaçando. E Ezequias levou diante do altar e disse, Senhor, aquele está ameaçando eu não. Nós fizemos uma campanha, uma carta para Deus, e todo mundo colocava os seus pedidos. E eu disse, eu quero vender minha casa lá no Maranhão. Minha mãe já tinha dito que só queria dar 10 mil. Rapaz, foi só 3 dias, você acredita?
Meu pai ligou e disse assim: vendi a casa. Imagina quanto? Ele disse 25 mil. Não, foi mais. Eu falei, eu já estou aqui dando glória. 30 mil. Ele disse: é de Deus. Pode fechar o negócio. Os caras deram 20 mil, com 60 mil deram 10. E eu disse: desses 20 mil, eu tiro 5 mil para você. Eu dei para o pai. O cara estava lá lutando. Hoje está lá, o pai sofrendo, doente. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos, Ele vai nos responder. Aqui nesse texto, aqui, se nós for ler ele aqui, nós passamos a noite toda explicando essas bênçãos que tem aqui nesse texto. Eu contei um testemunho um dia lá, na nossa congregação, que eu deixei de estar me preocupando com o serviço. Porque eu estou embasado na palavra de Deus. As bênçãos correrão atrás de nós. Eu cheguei um dia lá em Goiânia, eu na luta. Ele mora no Piauí hoje, pastor Aragão. Não sei se vocês já viram ele. Ele toca um chifre de antílope, que é um chofar. Ele foi lá na nossa igreja, com fogo lá, o homem cheio de Deus. E os irmãos perguntam: Marcelo, onde arrumou esse homem? Eu disse: eu andando por aí, Deus me mostra esses homens. E eu trouxe ele para pregar. Acho que 2 vezes. Ele é bênção. Ele. Só que você tem uma ideia, ele era solteiro. Pastor e homem de Deus, da Bahia dele. Poder de Deus. E ele não me conhecia, mas um amigo meu, um policial aposentado, me conheceu, gostou de mim e arrumava serviço para mim em Goiânia. E nós fomos lá na casa do primo dele. E lá nós almoçamos lá, e esse cara é costureiro, esse pastor Aragão. Ele era jovem, hoje ele é casado. Rapaz, esse homem olhou para mim, quando ele olhou para mim assim, Deus tomou ele, ele pegou na minha mão e já foi dizendo assim: a partir de hoje está quebrada toda maldição. De tu não prosperar, porque tem pessoas que têm inveja de ti. Por isso que tu não prospera. A partir de hoje, rapaz, você vai para casa e abre as portas. As pessoas me convidam para trabalhar, eu não dou conta. Quando chegou uma proposta, eu fiz para passar para outro amigo aqui. O Alex me agradeceu, a Mariana veio para cá. Então, assim, eu vou me preocupar se eu sou dono do Deus que tem todo o poder, do Deus que cuida de nós, que sabe o profundo e o escondido, que muda os tempos e as estações, que sabe quem é e quem não é, que sabe quem vai e quem não vai. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós ouvirmos atentamente a voz desse Deus, Ele não vai nos deixar só. Ele vai livrar. Porque tem anjos poderosos. E esses anjos colocam ao nosso redor. Mas se não tivesse escrito, eu não ia pregar nada. Nem crente eu ia ser, mas está escrito, ele diz assim: e o anjo do Senhor, Salmo 25, se não me engano, é 37, 25. E o anjo do Senhor acampa ao redor que os tem e livra. E ninguém toca nos dele. Diz que ele pode tocar até na tua roupa, mas no teu corpo, na tua alma, ele não toca. Porque pertence a Deus, irmão. E nós temos que entender isso e dar crédito para essa palavra. Porque se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus, Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Eu fico maravilhado, porque cada dia o Espírito de Deus vai orientando a gente, mostrando como é que é as Escrituras. O irmão leu lá no culto um dia, lá Mateus, que ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Espírito está ouvindo? Quem tem fome da palavra, quem tem sede da palavra, a Bíblia diz que eles serão fartos. Tem gente que pensa que é comida, feijão com arroz e carne, não é, verdade. Quando a Bíblia está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está falando da Bíblia, das coisas espirituais, não está falando de material, não. Essas coisas materiais, o próprio Senhor Jesus disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Essas outras coisas aí, você está pensando outras coisas. É casa, é carro, é comida, é carne, é arroz, é feijão, é roupa boa, é calçado bom. É. Aleluia! E tem as outras coisas que Deus está falando através do Filho. E aí nós ficamos desesperados. Ai, irmão, mas eu sei que não tenho condição, irmão.
tem ação, age. Porque muitas das vezes é porque nós não agimos. Nós não destravamos o nosso inconsciente. Porque só é 5% que funciona. A pessoa de 100, 95 é para nós trabalhar. Às vezes você tem 100 reais para você granjear com aqueles 100 reais, você vai gastar com uma besteira. Acontece demais conosco. Nós temos toda a chance de ser bem vivida. Mas nós não temos coragem e não tem uma ação para agir. Glória a Deus, aleluia. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, aleluia, cuidando de guardar todos os seus mandados, que eu te ordeno hoje. Deus nunca mandou nós agir amanhã nem ontem. Ele manda hoje. Aqui está escrito hoje. Sabe o que ele disse para o ladrão da cruz? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Tem alguma coisa a ver com esse texto? Tem. Hoje ele disse, hoje mesmo te digo que estarás no paraíso. Tem uma linguagem, uma linha de pensamento que diz que ele não foi naquela hora, que Jesus estava dizendo que vai ser enterrado, mas tu estarás comigo no paraíso. Porque Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias ainda na terra, então o padrão não tinha ido. Depois que ele ressuscitou, aliás, depois de sepultado, né? Depois que ele ressuscitou, é que dá a entender que ele foi. Porque diz a Bíblia que muitos corpos dos santos saíram do sepulcro na hora que Jesus ressuscitou. É coisa grande. Glória a Deus. Então ele diz, hoje, se ouvires atentamente a voz do Senhor, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Aleluia. Te exaltará onde? Sobre todas as nações da terra. Glória. Louvado seja Deus e para sempre seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós somos o quê? Fortalecidos. Vem o fortalecimento da nossa fé, irmão. Sabia disso? Fortalece a fé. Ela proporciona segurança quando nós ouvimos a voz de Deus. Já imaginou você estar aqui tão tribulado e a palavra de Deus vem na tua mente, que tu já leu, ou então que tu ouviu? Porque, rapaz, você só precisa ter a ideia, irmão. A palavra de Deus é tão maravilhosa, irmão, que ela dá liberdade e ela dá segurança para toda classe de pessoa. Glória a Deus. Falando de conhecimento, ela dá liberdade para o sábio e para o analfabeto. Ele diz, bem-aventurado o que ouve e o que crê. Ela está dizendo assim, bem-aventurado só os sábios, os entendidos não. Ele diz, se crê, não precisa ter estudado, verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta naquele dia, quando foi ressuscitar Lázaro. Então é necessário você crer. O eunuco, aquele eunuco lá, você sabe onde era ele? Aquele lá que Filipe pregou para ele? Alguém aqui sabe onde era ele? Ele era africano, da África. Ele era da Etiópia. Está lá o texto. Diz que ele era superintendente da rainha Candace. E a Etiópia, segundo os estudiosos, é o centro da África. E ele disse, o que faço eu para ser batizado? Ele ia todo ano para Jerusalém, mas não tinha convertido. E não entendia nada, porque ele mesmo disse assim, como posso entender se alguém não me explicar? Aleluia. Ele disse, o eunuco, o africano, ele disse, aí Filipe disse, se crê de todo o teu coração, ele disse, o que me impede de ser batizado se crê? Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
e batizou ele no instante que tinha de água naquela região lá que ia para casa. E disse que aquele homem saiu alegre, irmão. Irmão, porque quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos verdadeiramente, nós saímos jubilosos para a nossa casa, nós saímos contando as pessoas. Porque quem ouve a voz de Deus verdadeiramente, quem está atento, sai contando para os outros o que Deus fez, irmão. Eu duvido aqui de vocês aqui, se tem algum que já chegou contando, irmão, Deus fez hoje maravilha na minha vida lá no trabalho. Deus me deu um livramento. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo falando nesse texto aqui de hoje. Hoje. É hoje, irmão, não é amanhã não, nem depois. É hoje que nós temos que estar ligados, atentos. Porque Jesus está às portas. Esse Senhor que ele está falando aqui, o Moisés, é o próprio Cristo. Ele é Senhor, ele diz que ele é Senhor do céu e da terra. Se ouvirmos a voz do Senhor Jesus, ele vai sim se fazer presente no nosso meio, na nossa vida, no nosso relacionamento. Jeremias 29:12, ele disse: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Adoração, você fala de adoração e oração. Eu acho muito maravilhoso quando Davi diz no Salmo 139, ele disse: antes mesmo de tu ser gerado, eu já sei quem é você. Diz que o teu corpo ainda estava informe. O que é informe? Não é só uma bolha de sangue. Não tinha forma. Eu já conheço você. E ele conhece mesmo. O Senhor Deus, ele nos conhece. Não completa, irmão. Ninguém foge da presença de Deus. Às vezes nós vacilamos, às vezes com palavras, com pensamento, mas Deus sabe tudo de nós. Ele nos conhece. E diz o pastor João Batista, lá de Anápolis, ele disse que eles fizeram uma pesquisa, um cientista, ele explicando, ele pregando aqui na nossa congregação. Ele disse que na hora que, escuta isso aqui, diz que na hora que o espermatozoide fecunda no óvulo da mulher, isso é uma obra misteriosa de Deus, esse negócio de gerar. Diz que na hora que ele fecunda no óvulo o espermatozoide, sabe o que acontece? Uma explosão. Você faz assim, pum, dentro do útero da mulher. E disse que é um clarão. E o pastor pregando isso, eu me alegrei com aquilo, sabe? Que eu entendi aquilo, era o Espírito de Deus entrando naquela vida. Era o Espírito, irmão, Deus colocando dentro do útero da mulher. Diz que tinha um clarão, irmão. E Deus conhece todos nós. Ele sabe tudo. Por isso que nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus. E é hoje, ele está dizendo aqui no texto, não é amanhã não. Ele disse que hoje, a palavra de Deus é maravilhosa. Ele disse para Zaqueu, ele disse hoje, ele falou amanhã não, depois, ele disse hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Ele disse também lá em 1 Coríntios, ele disse que está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 6, 18, ele diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo.
Ou não sabeis que sois templo, morada do Espírito Santo, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Aí o irmão leu aqui, mas foste comprado por bom preço. Antes glorificai a Deus no seu corpo e no seu espírito. Mas Paulo diz assim, hoje, se ouvirdes, ele diz assim, e nós, cooperadores com ele, para que vocês também. Coríntios, se me foge a memória, ali naqueles versículos. Hoje, e nós, cooperadores com ele, vos anunciamos, ele falando de salvação, convite, que hoje é o dia da salvação. Hoje. Ele diz que nós vos advertimos que não recebais a graça de Deus em vão. Tem muita gente que você prega para ele, fala para ele de Jesus, mas é em vão. Eles estão recebendo em vão. Mas aqueles que ouvem sinceramente a palavra de Deus, como Moisés disse no povo, hoje, se ouvirdes atentamente, que digo hoje, glória seja Deus. Então é assim que funciona, meus irmãos. Quando Moisés fala essas palavras maravilhosas, é porque ele estava advertindo o povo. Louvado seja Deus. Salmo 116, 1 e 2 diz assim: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, eu ninguém salvo? Tem. Nós somos salvos porque nós aceitamos Jesus, nós deixamos o mundo de pecado, o mundo de desobediência, nós somos salvos. Mas esse nosso corpo, esse seu corpo, ele vai ser transformado. Está escrito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Eu conto um mistério para vocês. Que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Louvado seja Deus. Então hoje, irmãos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. Então o profeta disse esse texto. Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Esse atentar aqui é ouvir. Salomão fala: atentar está atento, ouvindo a palavra de Deus. Ele diz: será bem-aventurado. Esse bem-aventurado aqui será feliz. Quem atenta para a palavra de Deus. Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que eu falei lá no começo. Filipenses 4,9. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes, olha aí, e viste. Aqui, Paulo está dizendo aos Filipenses o que também aprendeste, o que vocês aprenderam, os irmãos aqui com o pastor Sival, e o que vocês já têm ouvido aqui, e viste em mim, isto fazei, Paulo dizendo, e o Deus de paz será convosco, irmão. Então quando você ouve a palavra de Deus no tempo, que o pastor, o presbítero, o irmão está pregando, você tem que falar de caridade. Porque é isso que vai fazer você crescer espiritualmente. Aleluia, Jesus. Não é as mazelas lá da rua, lá de fora, não. O mundo está no caos espiritual. O amor de muitos está esfriando, porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Ô glória! Você anda, você passa nas esquinas, está rodadas de bebedeira, porque deixaram de ouvir a voz de Deus. O Brasil já foi mais potente em ouvir a voz de Deus pelas pessoas. Mas muitos estão deixando, e isso vai custar caro. Deus não vai deixar passar em branco. A Bíblia diz que Ele vai ser um juiz, uma testemunha veloz. Está lá em Malaquias. No dia do juízo. Glória a Deus. Vai. Mas aqueles que ouvem a minha palavra
E fala cada um com o seu companheiro. Olha só o que Malaquias está dizendo. E há um memorial escrito diante dele que é de Deus, que é registrada todas as palavras que é falada entre nós. Viu? Mas o mundo está aí enganando e sendo enganado, as pessoas mundanas. Mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. 1 João 5,15. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido o que para Deus no mundo espiritual? Peça para Deus, irmão. Ele vai te dar. Senhor, eu quero ser sábio na palavra. Senhor, eu quero ser um cantor. Coloca um samba, pede. Ele vai colocar, irmãos. Aleluia, Deus. Jesus disse para o discípulo: até agora vocês não me pediram nada. Jesus falou: pedi e recebereis. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ô glória! Apocalipse 3:20. Para encerrar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, aí está dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir a voz, ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ô glória! Glória a Deus, aleluia! Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só tem fé quando ela é acompanhada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem nos fortalece. A palavra de Deus é quem nos orienta quando nós estamos ouvindo verdadeiramente. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, eu quero dizer nesta noite que você será bendito na cidade, será bendito no campo, será bendito onde você andar, se você ouvir a voz de Deus atentamente. Ele dizia: hoje o Senhor teu Deus te exaltará. Ele te exalta. Ele estava dizendo para o povo naquela época. Mas a palavra de Deus, vocês já olharam? Ela não envelhece, irmão. Não envelhece. Quem falou isso foi Jeremias, o profeta. A Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas são novas a cada manhã. Tinha uma linguagem que foi escrita que dizia que renova, né? Só que a palavra de Deus não se renova, não. Ela é nova. Ela é de hoje. Essa palavra aqui é como se Deus tivesse falando, como se tivesse, não. É como Deus está falando agora com nós. Ele não está falando: eu vou depois falar com vocês. Ele está falando hoje. Aqui está escrito hoje. Se ouvir a voz de Deus, não é a voz de Deus, é isso aqui tudo. Aleluia. Você serviu a voz de Deus falando para nós na terra. Vigia, persevera, ora, adora, canta, chora. Tudo isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se amanhã pode ser daqui a pouco a tua alegria por aquilo que tu está precisando, tu está pedindo para Deus. E nesta noite eu quero agradecer essa oportunidade ao meu Deus. Por estar aqui com vocês. Glória! Ô glória! E dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Meus irmãos, não desanimam. Não deixem que ninguém, eu não falei o diabo, mas as pessoas que estão com o diabo entristecer vocês. Glória! Glória! Porque na verdade o diabo vem não. Porque Deus não deixa eles irmãos. Ele não deixa o inimigo. Porque se ele vier, vai matar, ele é perigoso. Mas as pessoas deixam ele entrar para tirar o nosso foco.
tirar a nossa visão espiritual das coisas eternas. As pessoas começam a criar situações e muitos deixam de servir a Deus, deixam de vir ao templo. Porque na verdade não é ele, mas é o espírito enganador. Um dos nomes de atribuído ao inimigo, o adversário das nossas almas, é enganador. Ele engana. E o que mais os irmãos já sabem disso, nós gostamos do celular, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta também de pesquisa, mas é uma ferramenta que o diabo usa. Porque está nas nossas mãos. Mas a Bíblia tem coisa que não é para ver. Se não vigiar, hoje, se não vigiar, pode causar um mal grande para a nossa vida espiritual. Nós ficamos crentes mornos, sem o Espírito. O Espírito, você não tem mais sensibilidade quando se lê a palavra. Você fica uma pessoa monótona, morta. Mas quando você está ligado nas coisas do céu, porque esse negócio de nós dizer assim, nós não somos daqui, a minha cidade não é aqui, esse negócio é um negócio misterioso, né? Mas não é mesmo, não. Você parou para imaginar que você tem um lugar, você não é daqui, mas você nunca foi lá. Você não é daqui, depois que aceitou Jesus. Você quer ir para um lugar que você diz que é de lá, mas você nunca foi lá. É o céu, irmão. É a eternidade. No dia que você chegar lá, se você permanecer, se eu permanecer fiel a Deus, na presença de Deus, eu vou para lá. Morar para lá, eu quero ficar para lá eternamente, porque é assim que a Bíblia ensina. E quando o inferno vai ser um sofrimento eterno, mas no céu vai ser eternidade com Deus. Essa é a cidade que nós vamos morar. A Nova Jerusalém celestial. A eterna. Não desanime, meu irmão. Fica firme na presença de Deus. E nesta noite quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. Continue abençoando aí o presbítero Marcelo com essa substanciosa palavra. Irmãos, um dos princípios que nós aprendemos nesta noite: ouvir, atentar para a palavra de Deus. Quem está justificando aqui o presbítero, o auxiliar Luceril, mas a sua esposa, nossa irmã Fabiana, está bem enferma. E o nosso pastor, devido a um casamento, nossa irmã Miriam, mas o Vanderly, creio que já se casaram neste dia de hoje. Esse é o motivo do pastor, missionário na nossa vida, está aqui nesta noite. Convido os irmãos para ficar de pé. Sábado tem a nossa oração pela manhã, às 7 horas da manhã. À noite tem o culto do celeiro e domingo é a Santa Ceia do Senhor. Convidar o pastor Diógenes para estar fazendo essa oração. Pedir também que ele está dando encerramento do culto. A pastora foi saindo. E nossos irmãos que acompanham pela nossa live, que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus.